venceu, 1-0 diante do Atlético Goianiense. Então, CBF, faz o Pix, 4,5 milhões no caixa. Agora é pensar agora na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque ainda vai ter os outros clubes que vão jogar a partir de amanhã para definir quem vai se classificar, e a partir daí vai ter um sorteio, uma data para marcar o sorteio, para ver quem vai enfrentar o gigante da colina, rapaziada. Mas falando do jogo, um jogo no primeiro tempo, o Vasco tomou as ações, fez o papel do time de dever de casa, né, de jogar para cima, tentar o resultado. Alguns erros individuais, acho que o time ainda se perdeu na questão dos 3 volantes. Teve muita vontade do Sforza, do Matheus Carvalho, do próprio Hugo Moura. A zaga se comportou muito bem. Mas no segundo tempo, galera, que é a questão. O Vasco, ainda no finalzinho do primeiro tempo, saiu com resultado positivo num chute, uma confusão dentro da área, um chute do Lucas Piton, que acaba a zaga do Atlético Goianiense se atrapalhando e fazendo praticamente um gol contra, né? Não sei se na súmula deram o gol para o Lucas Piton, mas a partir daí o Vasco tomou as ações, né? Acabou o primeiro tempo, começou o segundo, o Vasco volta até melhor, voltou com o mesmo time, voltou um pouco melhor. Mas é aquilo, se não for no sofrimento, não tem graça, né, rapaziada? E foi no sofrimento. As mexidas do Rafael Paiva, algumas acabaram um pouco desestabilizando o time. Saiu o Payet, entrou o GB e também o JP nos lugares no caso do Payet e também do Matheus Carvalho. Depois saiu o Hugo Moura. E o time não rendeu, não cresceu, começou a dar espaço, dar campo para o time do Atlético Goianiense, que fez com que o Atlético Goianiense tivesse mais volume de jogo. Teve a entrada do Galdames, que a torcida já ficou pilhada, porque não queria que o Galdames entrasse mais em campo, como eu também não queria que o Galdames entrasse, mas o Vasco deu muito campo para o Atlético Goianiense, rapaziada. Isso não pode acontecer. E eu estava numa certa discussão a respeito de quem o Rafael Paiva iria colocar. Quando entra o GB, o Vasco, junto com o JP e outros jogadores que entraram no segundo tempo, não deu liga, o time ficou mais espaçado, deu muito campo para o Atlético Goianiense e com isso não tinha um desafogo. Como a gente viu no primeiro tempo, o Verratti dando carreira, dando piques de quase 50, 60 metros, e isso é complicado para um atacante no poste do Verratti, na idade do Verratti tem. O Verratti tem que ficar dentro da área, esperando uma bola, no máximo vir até a metade do meio de campo ali, até próximo no meio de campo, para conseguir receber uma bola, fazer um pivô. É isso que o Verratti foi chamado para fazer. E é isso que é a função dele, fazer gol e muitas das vezes puxar a marcação para fazer com que o Vasco arme expectativa, possibilidade para o time do Vasco criar e alternativa para poder fazer gols. E com isso o Vasco mudou muito no segundo tempo. O Atlético Goianiense vem para cima, o Vasco com esse mesmo defeito de sempre, de recuar bastante, trazendo o time do Atlético Goianiense. Ainda bem que o Léo Jardim salvou em algumas oportunidades. Teve um lance lá que ele quase toma um gol, que o cara chuta para cima, acho que é o Luiz Fernando, chuta, a bola vai lá em cima, se o Léo Jardim não tivesse atento, poderia ter tomado o gol. Então o Vasco deu muita sopa pro azar. O Vasco deu muita oportunidade de o Atlético Goianiense poder empatar esse jogo. E o meu medo era esse, se empata, poderia até virar, porque o time mentalmente, o time do Vasco mentalmente está muito fraco. Está muito fraco. O Vasco precisa melhorar a cabeça. E nem sempre vai ser culpa do Paiva, rapaziada. Nem sempre vai ser culpa do Paiva. Aí muitos falaram assim, tinha que colocar um ponta de desafogo. Mas ele quis mudar o quê? Ele quis mudar peça por peça para ficar um pouco mais igual, né? Botou o JP para segurar um pouco a bola, para poder armar as jogadas também. Só que isso não surtiu efeito. O GB não entrou muito bem em jogo hoje. O Adson já estava cansado até um determinado momento do jogo. Então isso acabou facilitando a vida do Atlético Goianiense, que tomou as ações. Mas ainda bem que a gente conseguiu se segurar, conseguiu sustentar a pressão do Atlético Goianiense nos minutos finais e saímos com a classificação. Temos que melhorar bastante, temos que melhorar muito. O Vasco precisa de reforços para que não possa mais sofrer dessa forma. Emerson Rodrigues entrou no finalzinho, conseguiu fazer uma jogada de efeito ali, que quase o Verratti faz o segundo gol. Seria maravilhoso, rapaziada. Mas a questão é, o time não está tendo uma consistência. O time do Vasco, ele oscila muito.
está sempre oscilando e isso atrapalha. Atrapalha. Agora, sábado, tem um jogo importante contra o Fluminense. O Fluminense está em ascensão. O Vasco precisa se preparar para enfrentar eles. Tem jogadores de mais qualidade. Tem o Paulo Henrique Ganso, tem o John Arias. Tem esse novo atacante que chegou agora, que eu até esqueço o nome dele. Tem o próprio Thiago Silva que está na zaga. Então o Fluminense está em ascensão. O Vasco tem que acordar. O Vasco tem que acordar. Tem que ser um pouco da postura do primeiro tempo. Tem que ser um pouco daquela postura. Mas com inteligência, com qualidade. Atento. Ser obediente taticamente. Sabemos que tecnicamente alguns jogadores sobressaem só. Mas o Vasco precisa trabalhar mais o psicológico. Trabalhar o psicológico para a gente não venha sofrer dessa forma. Ainda bem que ainda agora vai ter um outro sorteio. Eu até me confundi, achei que agora já era a fase de mata-mata, de chegar na próxima fase, já ser confronto de encontros, né? No caso, o chaveamento seria Palmeiras e Flamengo, que poderia enfrentar o Vasco. Eu achei que era isso, mas não, eu errei, me equivoquei, ainda bem. Vai ter um outro sorteio para ter um confronto definido. Então o Vasco pode pegar uma pedreira na próxima fase. Que na próxima fase tem, que pode passar Atlético Mineiro, Grêmio, o próprio Corinthians, o Fluminense, Palmeiras ou Flamengo. Então a gente tem que mexer. O Pedrinho tem que fazer contratações, tem que contratar, aproveitar esse dinheiro que vai entrar agora. A CBF, não sei se já fez o Pix, mas se não fez, CBF, já faz logo para ajudar o Vasco a fazer uma contratação ou duas. O Vasco precisa de mais um ponta para jogar pela esquerda, precisa de zagueiro. Precisa de zagueiro para dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor. A gente não sente confiança no Léo Pelé. O Léo Pelé pegava a bola e ficava com medo. Mas, galera, que bom que vencemos. Vencemos esse jogo. O Atlético Goianiense veio com a faca nos dentes, sabe que já está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro e queria faturar uma grana. Provavelmente o bicho deve ter sido alto. E tem que, todo time que entrar numa competição assim tem que entrar para vencer, tem que tentar de qualquer maneira. Mas o Vasco não pode dar muita sopa pro azar. Não é isso? Então, galera, vamos comemorar. Amanhã é outro dia, vai ter regenerativo. Na próxima quinta-feira já deve o time já voltar a treinar, vai ter quinta e sexta para treinar. E sábado tem o jogo diante do Fluminense. Que possamos se preparar bem, os jogadores conversarem, entenderem qual é o objetivo, aonde eles estão jogando e tentar fazer o melhor. Tentar fazer o melhor, porque teve alguns jogadores hoje que caíram muito o rendimento. O Paiva teve alguma culpa nisso? Algumas sim, eu concordo. Acho que algumas mudanças que ele fez, acho que a leitura que ele fez de jogo foi um pouco errada. Mas também não concordo quando a pessoa fala assim, tinha que ter feito isso porque isso ia ser melhor. Não, porque para botar um ponta, tinha que ter alguns jogadores que entraram no meio de campo para funcionar. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas ainda bem que vencemos. 1-0 Vasco. Estamos na próxima fase. É o primeiro time classificado na Copa do Brasil. Então, vamos comemorar e vamos confiar que dias melhores virão. Valeu, rapaziada. Então é isso. Fique com Deus. Até a próxima. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum. Valeu? Tamo junto e fui!